de abril de 1935. Humberto de Campos, através da mediunidade de Chico Xavier, traz esta história. Silêncio augusto cai sobre a cidade santa. A antiga capital da Judéia parece dormir o seu sono de muitos séculos. Além, descansa Getsemane, onde o Divino Mestre chorou numa longa noite de agonia. Acolá está o Gólgota sagrado. E em cada coisa silenciosa há um traço da paixão que as épocas guardarão para sempre. E em meio de todo o cenário, como um veio cristalino de lágrimas, passa o Cédron, o rio silencioso. Como se as águas mudas, buscando o mar morto, quisessem esconder das vistas dos homens os segredos insondáveis do Nazareno. Foi assim, numa dessas noites, que vi Jerusalém, vivendo a sua eternidade de maldições. Os espíritos podem vibrar em contato direto com a história, buscando uma relação mais íntima com a cidade dos profetas. Eu procurava observar o passado vivo dos lugares santos. Parece que as mãos iconoclastas de Tito por ali passaram como executoras de um decreto irrevogável. Por toda parte ainda persiste um sopro de destruição e desgraça. Legiões de duendes, embuçados nas suas vestimentas antigas, percorre as ruínas sagradas. E no meio das fatalidades que pesam sobre o império morto dos judeus, não ouvem os homens os gemidos da humanidade invisível. Nas margens caladas do Cédron, não longe talvez do lugar sagrado onde o Salvador esteve com os discípulos, divisei um homem, sentado sobre uma pedra. De sua expressão fisionômica, irradiava-se cativante simpatia. A descrição de Humberto de Campos, o espírito, continua. Sabe quem é este? Murmurou alguém aos meus ouvidos. Outro espírito. Dois espíritos conversando. Sabe quem é este? Este é Judas. Judas? Sim. Os espíritos apreciam, às vezes, não obstante o progresso que já alcançaram, volver atrás, visitando os sítios onde se engrandeceram ou prevaricaram, sentindo-se repentinamente transportados aos tempos idos. Então mergulham o pensamento no passado, regressando ao presente, disposto ao heroísmo necessário do futuro. Judas costuma vir à terra nos dias que se comemora a paixão de nosso Senhor, meditando nos seus atos de antanho. Prestem atenção no Humberto de Campos descrevendo a figura de Judas. Aquela figura de homem magnetizava-me.
Não estou ainda livre da curiosidade do repórter. Mas entre as minhas maldades de pecador e a perfeição de Judas, existia um abismo. Meu atrevimento, porém, e a santa humildade do coração ligaram-se para que eu o entrevistasse, procurando ouvi-lo. Estão preparados? A entrevista de Humberto de Campos ao espírito de Judas, no atrevimento que ele se coloca ainda como repórter. Ele estava no mundo espiritual. Ele ainda tinha a chama da curiosidade. Aí ele poeticamente diz: entre a minha curiosidade, o meu atrevimento e a santa humildade de Judas existia um grande abismo, mas eu não vou me preocupar com esse abismo. Eu vou perguntar, eu não vou perder a oportunidade. Eu vou registrar para enviar para a humanidade, nem que seja só um selfie. Ele se aproxima, gentilmente, e pergunta: o senhor é de fato o filho de Iscariotes? Perguntei. Sim, sou Judas, respondeu aquele homem triste, enxugando uma lágrima nas dobras de sua longa túnica. Como Jeremias das Lamentações, contemplo às vezes esta Jerusalém arruinada, meditando no juízo dos homens transitórios. Humberto de Campos volta. Ele não se contenta. É uma verdade tudo que reza no Novo Testamento a respeito da sua personalidade? É verdade. Na tragédia da condenação de Jesus, tudo que está ali é vero. Resposta de Judas. Anotem. Anotem. Viu, Rodrigo? É verdade em parte. Em parte é verdade. Os escribas que redigiram os evangelhos não atenderam às circunstâncias e às tricas políticas que acima dos meus atos predominaram na nefanda crucificação. Pôncio Pilatos e o tetrarca da Galileia, além dos seus interesses individuais na questão, coisa que político geralmente não tem, tinham ainda a seu cargo salvaguardar os interesses do Estado de Roma. Empenhado em satisfazer as aspirações religiosas dos anciões judeus. Sempre a mesma história. É uma frase de Judas. Sempre a mesma história. O Sinédrio desejava o reino do céu, pelejando por Jeová, a ferro e fogo. Roma queria o reino da terra. E Jesus? Jesus estava entre essas forças antagônicas, com a sua pureza imaculada. Ora, eu era um dos apaixonados, continua Judas. Eu era um apaixonado às ideias socialistas do mestre. Porém, o meu excessivo zelo pela doutrina me fez sacrificar o seu fundador. Acima dos corações, eu vi a política. Única arma com a qual poderia triunfar. E Jesus não obteria nenhuma vitória com desprendimento das riquezas. Que vitória que Jesus poderia ter? Sem se envolver com articulações, sem obter recursos para favorecer as suas campanhas bélicas,
políticas. Como? Na cabeça de Judas não podia. Com as suas teorias, continua Judas, nunca poderia conquistar as rédeas do poder, dando a outra face, perdoando 70 vezes 7, já que em seu manto pobre se sentia possuído de um santo horror à propriedade. Como esse homem poderia ser o Messias para libertar o nosso povo? Amante da pobreza? Planejei então uma revolta surda. Como se projeta hoje em dia na Terra a queda de um chefe de Estado. Revolta surda. O que é uma revolta surda? Bastidores? Articulações? Bajulações? Dissimulações? Intriga? Treva? Tudo que é oculto tem cheiro de algo perigoso. Só assim que se derruba um chefe de Estado. O mestre, continua Judas, passaria a um plano secundário. E eu arranjaria colaboradores para uma obra vasta e enérgica, como a que fez mais tarde Constantino I, o Grande. Depois de vencer Maxêncio às portas de Roma, o que, aliás, apenas serviu para desvirtuar o cristianismo. Entregando, pois, o mestre a Caifás, não julguei que as coisas atingissem a um fim tão lamentável. E, ralado de remorsos, presumi que o suicídio era a única maneira de me redimir aos seus olhos. O texto aqui foi muito claro, objetivo, sintético. Na humildade de Judas, ele não alongou a entrevista. Porque nós estamos vendo aqui na abordagem de Humberto de Campos, ele viu a figura de um homem que passava para ele uma tristeza, uma certa melancolia. Mesmo na condição de um espírito elevadíssimo. E os espíritos superiores não alongam a treva. Os espíritos do bem não detalham o sangue, a dor. Por quê? A dor por si só já tem as suas expressões que encontram ressonância nos corações ainda fragilizados. Então não se divulga, você guarda. Embora no mundo atual a censura ética também deixou de existir. O indivíduo muitas vezes no WhatsApp recebe, dispara, para depois disparar a vergonha em sair por aí pedindo desculpa porque mandou para o lugar errado. Por que mandou? Por que aquele casal foi surrado no interior do Brasil? Porque alguém soltou uma difamação, uma mentira, e uma população inteira foi lá
para levá-los à morte. Por sorte, eles se livraram. Era tudo mentira. Porque se acredita na treva com uma facilidade espantosa. Incautos somos ainda diante de tantas informações. A arquitetura da treva, ela é surda, no seu sentido de dissimuladora. Ela invade sem percebermos. Era o que ele queria. É o que Judas, na concepção dele, promoveu. Por quê? Ele sabia, em outros textos revelados pelo próprio mundo espiritual, através de Chico Xavier, são vários textos. Ele amava profundamente Jesus. Ele o respeitava. Mas o interesse dele era na terra e o de Jesus no céu. Ele queria que Jesus fizesse como Constantino fez. E ele aqui está conversando com Humberto de Campos em 1935. Então aqui Judas tinha uma visão ampla da história. Porque o que Constantino fez foi exatamente 300 anos depois. Então a atitude dele, de uma certa forma, foi inspirativa para o próprio Constantino. Querer a vitória do amor na terra, atualmente, é loucura. É utópico desejar a felicidade neste mundo. Basta estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, porque o nosso mundo atual se caracteriza por um mundo em transformação, e em meio à ebulição transformadora que objetiva a regeneração dos corações, só há de sustentar essas revoluções os grandes atritos, as grandes crises. Porque a crise é que fomenta o despertamento dos indivíduos e, portanto, das coletividades. A vida propõe para nós, por uma misericórdia do Altíssimo, que encontremos momentos felizes. Mas querer a felicidade total é tarefa apenas para quem não tem um pouco de visão no que remonta ao grande futuro. Porque é na luta que se cresce. É a crise que promove gigantes. É na escassez que o indivíduo vence os seus limites. Porque enquanto caminhamos da facilidade, para quê? Vamos continuar porque está bom, porque é gostoso. Ele entrega o mestre para Caifás. Porque na visão dele, Caifás ia tirar o mestre do contexto. Mas ele não mensurou que Caifás seria instrumento para levar o mestre à crucificação e à morte. As consequências foram tão ruinosas, tão desastrosas, que ele define que, ralado de remorsos, ele presumiu o suicídio. E todos nós conhecemos o resto da história dos homens. Humberto de Campos volta à tona e pergunta: e chegou a salvar-se pelo arrependimento, Judas? Não. Não consegui. O remorso é uma força preliminar para os trabalhos reparadores. Depois da minha morte trágica, submergir-me em séculos de sofrimento expiatório de minha falta. Séculos de sofrimento expiatório de minha falta. Encarnado no plano espiritual, séculos se arrastaram. Sofri horrores nas perseguições infligidas em Roma aos adeptos da doutrina de Jesus. E as minhas provas culminaram em uma fogueira inquisitorial, onde
imitando o mestre, foi traído, vendido e usurpado. Vítima da felonia e da traição. Deixei na terra os derradeiros resquícios do meu crime, na Europa do século XV. A Virgem de Domremy, Joana d'Arc, vivenciou tudo que Judas imputou ou fora instrumento para que passasse o mestre. Joana d'Arc é Judas Iscariotes. Só conseguiu chegar ali para dar o último testemunho depois de muitos séculos de encarnações e de vivências no mundo espiritual, sofrendo terrivelmente, inclusive por acompanhar os sacrifícios dos cristãos, que de alguma sorte o vinculava nas suas memórias à história do qual ele foi, entre aspas, novamente eu digo, protagonista. Desde esse dia em que me entreguei por amor do Cristo a todos os tormentos e infâmias que me aviltavam, com resignação e piedade pelos meus verdugos, fechei o ciclo de minhas dolorosas reencarnações na terra, sentindo na fronte o ósculo de perdão da minha própria consciência. Humberto de Campos respirou fundo, como eu. Acredito que ele estava embargado. Quem sabe um dia ele nos revela isso. Mas é bem provável que sim. Diante de uma figura tão singular. Ele era apenas um entrevistador. Mas sempre que questionamos, o Senhor nem sempre responde às nossas perguntas. Mas o mestre, por excelência, sempre atende ao indagador. E está hoje, meditando então, nos dias que se foram, pensei com tristeza. Judas responde para Humberto de Campos. Sim. Imagine um espírito de uma envergadura de Judas. 1000 anos depois, o ano aqui é 1935. 500 anos depois da morte de Joana d'Arc. Sim. Estou recapitulando os fatos como se passaram. E tem muita gente por aí querendo apagar a história. Sem disposição para olhar para trás, porque olhar para trás significa um convite para reavaliar e mudar. E agora? Continua o benfeitor Judas. Irmanado com ele, com Cristo, que se acha no seu luminoso reino das alturas, que ainda não é deste mundo, sinto nestas estradas o sinal dos seus passos divinos. Vejo-o ainda na cruz, entregando a Deus o seu destino. Pai, eis aqui o teu filho. Eis aqui o meu espírito. Sinto a clamorosa injustiça dos companheiros que o abandonaram inteiramente e me veio uma recordação carinhosa das poucas mulheres que o ampararam no doloroso transe. Em todas as homenagens a ele prestadas, eu sou sempre a figura repugnante do traidor. Olho complacente os que me acusam, sem refletir se podem atirar a primeira pedra.
sobre o meu nome, pesa a maldição milenária, como sobre estes sítios, cheios de miséria e de infortúnio. Pessoalmente, porém, estou saciado de justiça, porque já fui absolvido pela minha consciência, no tribunal dos suplícios redentores.